Obrigado, viu, Thalita? De nada. Tá gravando. Pessoal, desculpa a demora. Ontem que eu postei as 2 aulas da semana passada, tá? Nossa, eu tô repondo de aula, gente, é uma coisa de louco. E aí eu acabo esquecendo. Mas eu consegui. Vamos lá, ó, esse exercício aqui, ó. Um calorímetro, o que é o calorímetro mesmo, pessoal? É a caixinha de isopor, né? Está em equilíbrio térmico com 50 gramas de água a 10 graus Celsius. Ou seja, a caixinha de isopor, aqui, ó, a caixinha de isopor, que é o calorímetro, e a água estão em equilíbrio térmico. O que significa isso? Equilíbrio térmico, mesma temperatura. Quanto? 10. Então, olha aqui, ó. A água e o calorímetro começam com 10 graus, tá vendo? Ó, massa, calor específico, calor, temperatura inicial e temperatura final. Beleza? Então, vamos lá. Calorímetro está em a caixinha de isopor. Então, se nós fôssemos fazer uma representação, seria alguma coisa assim, ó. A caixinha de isopor. Já começa o exercício com um pouquinho de água dentro. Assim, gente, ó. Um pouquinho de água aqui, ó. E eles dois aqui estão a 10 graus Celsius. Tá vendo? Aqui, ó, água. Então, a água e o calorímetro estão a 10 graus Celsius. A água e quem? A caixinha. A caixa de isopor. Tá? Beleza. 100 gramas. Agora, o seguinte, essa água aqui, pessoal, vamos chamar, essa aqui vamos chamar de água fria. Tá bom? A água fria, água 1. Então, ó, nós vamos chamar a água fria que está a 10 graus de 1, nós vamos chamar a caixinha do calorímetro de 2. E olha o que ele vai fazer. São introduzidos o quê? 100 gramas de água a 60. Então, ele vai jogar aqui dentro, pessoal, ó, ele vai jogar aqui água, que eu vou chamar de água 3. A quanto? Quente, ó, a 60 graus Celsius. Então, olha só, pessoal, nós tínhamos a caixa, a água, que estavam a 10 graus. Ó, a água e o calorímetro, que é a caixinha, né? Temperatura inicial, 10 graus. Quando ele joga 100 gramas de água, ele falou aqui, viu, gente? 100 gramas de água, 3, né? A 60 graus, bem mais quente. O equilíbrio ocorre a 30. Por quê? Porque a caixa e a água, como estão frias, a 10 graus, ou mais frias, né? Vão receber calor dessa água mais quente. Aí o equilíbrio vai se dar a... Ele está falando, ó. O equilíbrio vai acontecer a 30 graus. Então, vamos montar aquela tabelinha, pessoal, que ajuda muito, né? Ó, ele fala, ó, temperatura de equilíbrio foi 30 graus Celsius. Olha lá. Beleza. Então, veja, vamos fazer um resuminho dos componentes. Ó. Primeiro, água fria. Massa, 50 gramas, ó. Calor específico, C1. Não falou. Temperatura inicial, 10. Temperatura final de equilíbrio, né? Essa temperatura final aqui, pessoal, é a de equilíbrio, né? Ele vai esperar. Ele misturou os três, né, gente? Então, nesse caso, os três vão terminar a mesma temperatura. Mas pode ser... Lembra aquele exercício que nós fizemos? Que o óleo entrou em contato com a água, mas foi tão rápido que não deu tempo dos dois ficarem a mesma temperatura. Mas aqui ele jogou a água quente na água fria. Vai ficar uma água morna, né, gente? Olha lá. O calorímetro tem massa que a gente não sabe. A caixinha de isopor. Calor específico a gente não sabe. Temperatura inicial de 10, temperatura final de equilíbrio de 30. Água quente que entrou, 100 gramas. Calor específico, C3. Temperatura 60 inicial e a final 30. O que acontece aqui, pessoal? Aquela coisa, ó. Lembra? Calor cedido, né? Calor cedido mais calor recebido igual a 0. Calor cedido por quem está quente, mais calor recebido por quem está frio, é igual a 0. Quem é o calor cedido? Pessoal, quem cede? Quem está quente. Quem é o calor cedido? É o da água 3, ó. Então vai ser o quê, ó? Massa da água 3, calor específico da água 3 e variação de temperatura da água 3. Porque quem cede é quem está quente. Quem recebe? Recebem a água e o calorímetro. Pessoal, o calorímetro vai participar das trocas nesse exercício?
Pessoal, quando ele disser que o calorímetro é ideal, você não coloca o calorímetro na história. Agora, olha o que ele não falou que é ideal. Ele está perguntando para você, ó, qual o valor da capacidade térmica do calorímetro. Lembra quem é? É o C maiúsculo do calorímetro que ele quer saber, ó. Então, vamos lá. Quem vai receber, então? A água 1 vai receber. E o calorímetro vai receber também, que seria, então, M2, Czinho 2, delta teta 2. Então, quem cede, gente? A água quente. Quem recebe? Quem cede? A água quente. Quem recebe? Quem cede é a água quente, é o 3. Quem recebe? O calorímetro e a água fria. Então, ó, você pode ter um problema, um cedendo e 2 recebendo. Olha só. Quem cede? Esse. Quais os que recebem? O 1 e o 2. Tá vendo? Bom, vamos lá. Ele deu a massa da água 3 que cede? Deu 100. Deu o calor específico dela? Não. C3. Qual a variação de temperatura que a água vai sofrer, pessoal? A água quente, ó, temperatura final 30, menos temperatura inicial 60, tá vendo? Não se esqueça que o delta teta é a temperatura final menos a temperatura inicial, tá bom? Agora, olha a água 1. Quanto que é a massa dela que recebeu o calor? 50. Calor específico? Não tem. Na verdade, a gente tem, né, pessoal? É que ele não deu aqui. Quer ver? A gente sabe, né, que o calor específico da água devia estar aqui, aquele manjadão, né? 1 caloria por grama grau Celsius. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos trocar já, vai? Vou colocar aqui, ó. É? 1 aqui e 1 aqui. E a variação de temperatura da água fria? 60, desculpa, 30, que foi a final, menos 30 menos 10, né? Então, gente, a água quente que cedeu, ó, é massa, calor específico, temperatura final 30 menos 60. A água fria que recebeu massa, calor específico, temperatura final 30 menos 10. Agora atenção para a jogadinha, hein? Ele não está pedindo a capacidade térmica do calorímetro. O que é capacidade térmica, gente? É MCzinho, lembra? Ó, o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo o Czão do calorímetro, mas só que Czão é quem? M vezes Czinho. Então, nós vamos trocar o MCzinho do calorímetro por já o Czão que ele está pedindo, ó. Tá vendo? 30 menos 10 também, né? Olha lá. Pronto. Acabou o exercício praticamente. Tá vendo? Então, quem cedeu calor? A água quente, que foi de 60 para 30. Quem recebeu? O calorímetro, que foi de 10 para 30, e a água, que foi de 10 para 30. Então, eu coloquei 1 cedendo e 2 recebendo. Ah, mas você falou que as caixinhas de isopor não participam das trocas aqui, ó. Quando ele disser que a caixa é ideal, aí você não põe a caixa no problema. Mas essa caixinha, pessoal, ele está pedindo a capacidade térmica dela, então ela está participando. Só que ele não deu nem massa e nem calor específico dela. Mas a gente pôde achar a capacidade dela é massa por calor específico, tá vendo? Então vai entrar o Czão 2, vai ficar o quê aqui, ó? Menos 30 vezes 100, menos 3.000, mais 50 vezes 20, 1.000, mais, olha lá, 20 Czão. Peraí, deixa eu dar uma melhoradinha nisso aqui. Esse parênteses aqui ficou grande, né, gente? 20 daqui. Ó, 100 vezes menos 30 dá menos 3.000. 50 vezes 20 dá 1.000. E 30 menos 10, 20 Czão, né? Igual a zero. Só resolver essa equaçãozinha aqui. 20 vezes Czão igual a, passa, ó, menos 3.000 mais 1.000, menos 2.000 para o outro lado, 2.000. Portanto, a capacidade térmica do calorímetro, que é da caixinha de isopor que ele está pedindo, ó, vai ser 100 calorias. Só lembra, né? O Czão não vai a massa. 100 calorias por grau Celsius. Pronto, acabou o exercício. Bonitinho, né, gente? Tá vendo? Esse aqui é um exercício, pessoal, em que 1 cede calor, que é a água quente, que começou a 60 e terminou a 30. E 2 recebem calor, o
calorímetro e a água, que começaram a 10, terminaram a 30. Por que eu coloquei o calorímetro na história, pessoal? Porque ele está pedindo. Esse calorímetro não é ideal. Eu vou até escrever aqui, ó. Não é ideal. Ah, mas como é que você sabe? Porque ele pediu, ó, qual o valor do cesão do calorímetro. Se perguntar alguma coisa do calorímetro é porque ele não é ideal. Então ele tem que participar das trocas. Se ele disser ideal, você esqueça. Não precisa colocá-lo no problema, tá bom, gente? Acabou. Alguma dúvida, queridos? Vamos fazer mais um. Vai, vou esperar 2 minutinhos. Vocês me perguntaram alguma coisinha, se tiver alguma dúvida. Bem, queridos. É esse. Tá só conferindo aqui, pessoal, um recado de escola para mim, viu, gente? Desculpa, viu? Tudo certo. Vamos lá? Vamos pro próximo? Então, deixei esse aqui e acabamos fazendo, né? Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu queria fazer... Deixa eu ver uma coisa. Esse aqui eu deixei resolvido com vocês, mas eu queria comentar ele com vocês. Tá? Eu deixei ele aqui de tarefa, mas eu queria comentar que é um exercício muito importante esse, viu, gente? Depois vocês podem até tentar fazer. Já é de calor latente. Tá vendo? É do capítulo calor latente. Tá vendo? Bom, vamos ver como é que funciona. Olha só esse exercício, gente. Qualquer coisa pode me chamar aqui, viu, gente? Ó, um bloco de gelo de massa 50 gramas. Olha só como tudo começa, pessoal. Começa com um bloco de gelo de massa 50 gramas. E está uma temperatura muito baixa, ó. Então, o início é gelo a menos 40. Então, gelo a menos 40 não é ainda um gelo pronto para fundir, né, pessoal? Não se esqueçam que o ponto de fusão do gelo, quer dizer, a temperatura a partir da qual o gelo começa a derreter, chamado ponto de fusão do gelo, é 0 grau. 0 grau. Muito bem. Então, ó, um bloco de gelo de massa 50 gramas a menos 40, quer dizer, ele está bem abaixo. Recebe calor, ó, 500 calorias por minuto. Essa quantidade de calor que ele recebe no tempo é chamada potência térmica. Ó, potência térmica, ou potência simplesmente. Olha o que ele quer que você faça. Ele quer que você pegue esse gelo a menos 40 graus e vá esquentando, 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 mudando de estado até ele chegar no que. Olha o que ele quer, gente, ó. Ele quer que você leve o gelo de menos 40, ó, até a vaporização da água e o vapor a 140. Olha o que ele quer fazer. Ele quer pegar o gelo a menos 40, pessoal, e vai levar até vapor a 140. Então, veja por quanta coisa esse gelo vai ter que passar. Então, é isso aqui, ó, gelo a menos 40. Deixa eu ver aqui, pessoal, tem um chatzinho aqui. Ó, a Thalita já falou para eu gravar, gravei. Peraí, o Nicole está me perguntando assim, tem vezes que o exercício não vai dar os valores de temperatura que temos que faz um... Ah, sim. Então, por exemplo, ele não vai dizer que o ponto de fusão do gelo para você é 0. Você vai ter que saber. Agora, se você pegasse uma outra temperatura, ele teria que te falar. Desculpa, uma outra substância. Normalmente eles falam, tá? É que o gelo é muito manjado, né, gente? Fusão do gelo a 0 grau, vaporização do gelo a 100 graus, né? Não é isso? Não é? Quer ver? Deixa eu escrever aqui, ó. Essas duas informações, essa aqui, ó. Mas qualquer outro ele vai dar, viu? Quer ver? Vou escrever aqui, ó.
ponto de fusão do gelo, 0 grau. Ponto de vaporização da água, essa aqui, 100 graus. Então veja bem. Deixa eu ver o que você me está falando. Isso, então, Nicole, exato. Aqui, como é o gelo, ele imagina que você saiba que o ponto de fusão é 0 e o ponto de vaporização é 100. Então, olha só, para tirar o gelo de menos 40, pessoal, e chegar até 140, olha quanta coisa vai ter que acontecer. Porque o gelo não pula direto de menos 40 para vapor a 140. Então, vejam quantas etapas. Primeiro, qual a temperatura do gelo? Menos 40? O gelo só vai fundir a 0, então primeiro, olha só, gente, tem que aquecer o gelo de menos 40 até 0, senão ele não derrete. Espera um pouquinho, você está querendo dizer que se eu pegar uma pedra de gelo a menos 40 e começar a jogar calor, ela não derrete? Não, não derrete, ela começa a esquentar. Por quê? Porque ela só vai começar a derreter a 0 grau. Então, primeiro passo, levar o gelo de menos 40 a 0. Isso aqui é calor sensível ou latente? Sensível. Sensível, porque, ó, QS, ó, por quê? Porque é variação de temperatura. Então, massa do gelo, 50. Calor específico do gelo, porque é gelo de menos 40 a 0. Ele deu, tá aqui, ó. Pessoal, tá tudo aqui, viu? O igualzinho tá apagado aqui, mas tá tudo aqui, viu, gente? Ó, igual, viu? Tá meio apagadinho, mas tá aqui. Ó, então vai. Gelo de menos 40 a 0. Massa do gelo, calor específico do gelo, variação de temperatura. O gelo vai esquentar de menos 40 a 0. Pronto. Quanto de calor vai precisar? 1000 calorias. Então, só o primeiro passo, gente, que é para levar o gelo até 0, para aí sim ele derreter, menos 40 a 0, ó, MMC delta teta, 1000. Como são 500 calorias por minuto, você está vendo aqui, né? A potência fala que são 500 calorias a cada minuto. Então, como ele precisou de 1000 calorias, são 2 minutos. Claro, né? É, proporção, né, pessoal? Sem grandes problemas. Então, o primeiro passo foram 2 minutos para levar o gelo até de menos 40 a 0. Calor sensível, que macete. Chegou a 0? Chegou. Vamos fundir. Agora sim, segundo passo, fusão do gelo. Formulinha MLF. 50 vezes 80. Ele deu o LF? Deu. Tá aqui, tá tudo aqui, gente. Ó. Calor latente de fusão do gelo, específico latente, né? Calor latente de ebulição, o calor específico sensível. Tá tudo aí, ó, os Czinhos e os Ls. Czinho usa no MC delta teta, quando variar a temperatura. O L usa na mudança de estado físico. Então, primeiro passo, levamos o gelo de menos 40 para 0. MC delta teta, quanto precisou? 1000 calorias, 500 calorias por minuto, 2 minutos. Chegou a 0? Chegou. Vamos fundir. ML, 50 vezes 80, 4000. Gente, 4000, ó, se são 500 por minuto, 4000 por 500, 8 minutos. 8 minutos, né? Claro. 500, mais 500, mais 500, mais 500, 8 vezes. Terminou a fusão? Terminou. Terminou a fusão a 0 grau? Não se esqueça, quando termina a fusão, o que era gelo é água a 0. Agora, terceiro passo. Vamos pegar a água e levá-la de 0 a 100. Então, primeiro tem que levar o gelo de menos 40 a 0, depois fundir a 0. Não se esqueça que quando terminar a fusão, essa água aqui está a 0 grau ainda, viu, gente? Ela está geladona. Agora nós vamos pegar essa água e levar até 100. Que macete, ó. 50. Agora é o calor específico da água líquida, não é mais o gelo. A do gelo é meio, da água é 1. E a variação de temperatura de 0 para 100 está aqui, 50.000. 50.000 por 500, 10 minutos. Já chegamos onde ele quer? Não, a água chegou a 100? Chegou. Agora vamos vaporizar a água. Tá vendo? Passo 4. Vaporização da água. Olha só, gente. Vaporização da água a 100 graus. É o outro ml. L de vaporização. Tá no texto? Tá. Olha aqui, ó. L de vaporização. Calor latente de ebulição ou vaporização, 540. 50 vezes 540, 27.000 calorias. Divida por 500, 27.000 por 500, que você acha o tempo, tá? Ó, 27.000 calorias dividido por 500 calorias, porque são 500 calorias por minuto, né, pessoal? Só para se descobrir quantos minutos foram necessários, né? Divide por 500, perdão, dá 54 minutos.
Agora a água já virou vapor, só que ele não quer parar na água com vapor assim, ele quer esquentar um pouquinho o vapor. Tá bom, vamos pegar o vapor e esquentar o vapor, ó, aquecimento do vapor de 100 a 140. Outro sensível. Massa 50, pega o calor específico do vapor que está aqui, ó, meio de novo, e a variação de temperatura 40, 1000 calorias. Então foram necessários, olha só, gente, esquentar o gelo até zero, primeiro passo. Fundir o gelo, segundo passo. Pegar a água que estava geladona a 0 grau, depois da fusão levar a 100, terceiro passo. Chegou no 100, vaporiza a água, quarto passo. Pegou o vapor, porque é o seguinte, quando termina a vaporização, gente, o vapor está a 100. E aí pega esse vapor e esquenta até 140. Então, quanto foi o ΔT acumulado? O tempo, pessoal, foi 2 mais 8 mais 10, né? Vamos escrever aqui, ó. 2, depois mais 8, depois mais 10, depois mais 54 e depois mais 2. Vamos revisar. 2 mais 8 mais 10, já dá 20. Mais 54 mais 2. Então vai dar 76 minutos no total. Tá vendo? E aí esse gráfico aqui interessante, ele mostra o que foi acontecendo em cada pedaço, gente. Ó, primeiro, olha só, o gelo que foi de menos 40 a 0, demorou 2 minutos. Depois a fusão do gelo, demorou mais 8. Depois o aquecimento da água, tá vendo? Cada um dos passos aqui, viu, gente? Cada um dos passos, ó, deixa eu mostrar aqui. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Primeiro fizemos o quê? Esquentamos o gelo. E depois, derretemos o gelo. E depois, pegamos a água que veio da fusão, 0 grau, levamos a 100. E depois, vaporizamos essa água. E depois, esquentamos o vapor. Tá vendo? E aqui, ó, 2 minutos mais 8, depois mais 10, depois mais 54, depois mais 2. Total, 76 minutos. Tá aqui, ó. Esse exercício aqui é bem interessante, viu, gente? Porque ele pega o gelo lá de menos 40 e vem trazendo, esquenta o gelo, funde o gelo, esquenta a água da fusão, vaporiza a água e depois esquenta a água da vaporização. E aí joga tudo no gráfico, a cada trecho. Aquecimento do gelo, fusão do gelo. Aquecimento da água que veio da fusão, vaporização da água e aquecimento do vapor. Tá vendo? Certo, queridos? Entendido isso? Isso, Nicole, essa potência foi fornecida no exercício, viu bem? Isso aqui é dado, viu? Porque isso depende de cada situação. Isso aqui é dado, ó, fica tranquila. Olha onde está aqui, eu vou grifar para você, ó. Tá aqui, ó. Recebe calor a uma razão constante de 500 cal por minuto. Aí eu vim aqui escrevi, aí eu escrevi aqui. Escrevi aqui, ó. Tá vendo? É dado sim. Tá bom, queridos? Beleza. Maravilha. Vamos fazer outro? Exercício para ser estudado esse aqui depois, hein, gente? Tá bom? Alguém quer me fazer alguma pergunta antes que eu saia desse exercício, queridos? Estou aguardando um pouquinho para ver se alguém quer me fazer alguma pergunta sobre alguma das passagens. Então, você tem que ir passando fase por fase, não pode pular, viu, gente? Não tem como, né? Chegar direto no vapor. Tem que primeiro esquentar o gelo. Primeiro esquenta o gelo, depois funde o gelo, depois esquenta a água que veio da fusão, depois vaporiza a água, depois esquenta o vapor. Né? Estou esperando alguém. Não? Bom, vamos para o próximo exercício? Olha esse aqui, gente. Que é bem interessante, viu? Sabe aquele gráfico que a gente acabou de fazer? Ele deu esse gráfico, ó.
Nesse a gente construiu o gráfico. Nesse aqui ele deu o gráfico. Então vamos lá. Ó, vamos lá, hein? A curva aqui, na verdade, curva, viu, gente, é um nome genérico que se dá a qualquer gráfico. A curva a seguir mostra o aquecimento de uma substância que está sólida inicialmente. Opa! Você viu o que ele falou, pessoal? Aquecimento. Ela estava aqui, ó, no estado sólido. Tá vendo? Ela foi de 20... Aqui é temperatura, hein, gente? Temperatura aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui é temperatura, ó. Ela foi de 20 para 80 em 5 minutos. Ela começa no estado sólido. Olha o que acontece quando chega a temperatura, pessoal, de 80. Esse patamar aqui, onde a temperatura fica constante, pessoal, pode ficar... Olha só, olha para o gráfico anterior. Toda mudança de estado físico, ó, na fusão e na vaporização, a temperatura fica constante enquanto a substância muda de estado físico. Se ele era sólido e a temperatura ficou constante nesse trecho aqui, certamente, gente, aqui está ocorrendo a mudança de estado sólido, de estado físico dele, chamada fusão, que é a mudança do sólido para o líquido. Tá vendo? Ah, mas como é que você sabe que é fusão? Ah, porque era sólido aqui, não era? Ele não falou que era sólido? Falou. Falou que aqui era sólido. Ele fala, ó, inicialmente sólida. Tá. Então, peraí. Ele está pedindo o primeiro item, ele quer item A. Ele quer o calor específico dessa substância enquanto esteve no estado sólido. Então, nós vamos trabalhar só no estado sólido, em que a temperatura foi de 20 para 80 em 5 minutos, tá vendo, pessoal? Então, 10 minutos já para acabar também. Ah, desculpa a expressão. Passa rápido, né? Ó, temperatura inicial, 20. Temperatura final dele, no estado sólido, hein, pessoal? 80. Quanto tempo demorou esse aquecimento do estado sólido, pessoal? 5 minutos. Olha essa informação que ele te deu, ó. São 15 calorias por minuto. Gente, pensa comigo. São 15 calorias por minuto. São 15 calorias por minuto. Em 5 minutos, você faz 5 vezes 15, né? Vai dar um total de calor recebido por ele de 75 calorias. É só multiplicar pelo... Gente, porque é o seguinte. Se são 15 calorias a cada minuto, e aqui são 5 minutos para acontecer essa variação de temperatura, foram necessários 5 minutos para a temperatura sair de 20 para 80 do estado sólido. Quer dizer que nesse tempo de 5 minutos, pessoal, como são 15 calorias por minuto, 5 vezes 15, 75 calorias. Sabe o que você pode fazer? Jogar na formulinha do Kim Macete agora. Por quê? Porque você já tem tudo. A quantidade de calor que o sólido recebeu, ele deu a massa, está perguntando o calor específico no estado sólido, e nós temos a variação de temperatura. Quanto de calor que ele recebeu? Ah, 15 calorias por minuto. 5 minutos, 75 calorias. Qual é a massa dele? 10 gramas. Calor específico dele é justamente o que ele quer saber. Calor específico sensível, né? Faltou dizer, né, gente? Calor específico sensível. E a variação de temperatura, gente? Olha isso aqui. De 20 para 80, a variação de temperatura foi 60. Vai. Então, o calor específico sensível da fase sólida vai ser o que, gente? Ó, 75 dividido por massa 10 gramas e variação de temperatura 60. Então, vai ficar o quê? 75 dividido por 600. Vou fazer aqui na calculadora, viu, pessoal? 0,125. Ó. Tá aí, o item A tá pronto.
fazer o B aqui no cantinho, ó. Tá vendo, gente? Então, já que ele pediu a temperatura, melhor, o calor específico do estado sólido, trabalhei só no estado sólido. B, o intervalo de tempo para a fusão completa a partir de 80 graus. Quer dizer, quanto tempo demora para fundir? Tá? Quanto tempo demora para fundir? Ó, ele deu o calor latente de fusão, não deu? Ele deu o LF, ó. Oh, meu Deus do céu. Espera um pouquinho, gente. Ele deu aqui, ó, o calor, o LF. Então ele quer saber quanto tempo vai demorar para acontecer a fusão. Vamos achar primeiro a quantidade de calor que precisa, ó. Quantidade de calor que precisa para fundir, como é que é a formulinha? MLF. Massa que vai fundir, quanto é? 10. LF, 37,5. Então a quantidade de calor é 375. É isso. Tá, essa é a resposta? Não, agora ele quer o tempo. Agora você faz uma regrinha de 3, né? Se são, ó, pessoal, não são 15 calorias por minuto que a fonte consegue fornecer? São. Para fornecer as 375 calorias que são necessárias para fundir, vai dar um X, ó. Aí você multiplica, ó, 15x é igual a 375. X igual 375 por 15. 375 dividido por 15. 25. 25 minutos. Então vamos lá? O que aconteceu aqui? Esse aqui é o L de fusão, viu, gente? No item A, ele pediu para você dizer quanto vai o calor específico da fase sólida. Só trabalhei com a fase sólida. 5 minutos, fiz a proporção aqui, ó, 5 vezes 15 dá 75 e joguei esse calor no Q-macete. Q igual a MC delta teta. Pronto. Tenho a massa, a temperatura aqui variou 60 na fase sólida. Tá? Na fase sólida. E pronto. Agora ele pede o tempo para fundir, para fusão completa, a partir de 80 graus. Beleza? Para fundir, então, para fundir, você sabe que a quantidade de calor é Q igual a MLF, né? A quantidade de calor é ml. Por quê? Porque se eu souber a quantidade de calor, que é massa por L, 10 vezes 37,5, eu sei fazer a regrinha de 3. 15 calorias são liberadas em 1 minuto para liberar os 375, que é para a fusão total. Para a fusão total, né? Transformação desse sólido em líquido, são 25 minutos. Certo, queridos? Por quê? Porque 375 dividido por 15 é igual a 25. Tudo bem. Muito bem. Entendido, queridos? Resposta está aqui, ó. Eu vou até mostrar no gráfico uma coisa agora para vocês. Quer ver? Ó, se são necessários, olha isso aqui que eu vou fazer aqui, muito cuidado, hein? 25 minutos para a fusão, vou escrever, ó, são necessários 25 minutos para a fusão, não são? São, acabamos de encontrar. Então, como já passaram 5 minutos, mais 25 aqui, ó, o tempo seria 30. Mas preste atenção, veja, ele não pediu 30, ele pediu 25, ele pediu, ó, o intervalo de tempo para a fusão. O intervalo de tempo para acontecer a fusão. O intervalo de tempo para acontecer a fusão são 25 minutos. Se ele perguntasse, quanto tempo passou no total desde o começo do aquecimento lá? Aí você vai colocar 5 mais 25, daria 30. Então, 5 minutos para aquecimento e 25 minutos para fusão. 5 minutos para aquecimento. Aqui, viu, pessoal, ele pediu o calor específico sensível. Faltou escrever, né?
Tá? Então, são 5 minutos para aquecer o sólido, mais 25 minutos para fundir, dá um total de 30 minutos. Alguma dúvida, pessoal? Faltam 2 minutinhos para... Menos de 2 minutos para terminar essa primeira parte, pessoal. Gostaria que você me perguntasse alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, deixa eu ver aqui. Tudo bem? Depois, na volta, nós vamos fazer os 2 exercícios mais complicados e terminamos. Aí a gente vai começar a ondulatória. Pessoal, tudo bem? Certo, queridos? Ó, vou fazer o seguinte, então. Deixa eu fazer uma... Gente, o Homero me falou, mas eu esqueci. Eu estou com a cabeça já cansada. Ele comentou com vocês até quando nós vamos com aula, gente? Ele chegou a comentar com vocês, queridos? Ele comentou conosco, gente, mas eu sinceramente não lembro. Estou com a minha cabeça já cansada. Alguém lembra? Eu não fiquei sabendo, professor. Ainda não, Bey? Não. Tá bom. Eu acho que a gente deve entrar um pouco em dezembro, né? Eu acredito que sim. A gente vai lá até perto do Natal. Eu acho. Eu não lembro direito, viu, gente? Porque agora os vestibulares ficaram todos para janeiro, né? Então tá bom. Queridos, olha, estão faltando alguns segundos, tá? Daqui a pouquinho eu vou só esperar baixar esse vídeo e daqui a pouquinho eu volto e nós vamos completar os 2 exercícios que faltam. E vamos tentar começar já um assunto novo chamado ondulatória, estudo das ondas. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, pode me perguntar, tá bom? Quando a gente voltar.